Alô, estamos de volta e agora nós vamos estudar Mateus 26, ok? Vamos lá. A consulta dos sacerdotes e escribas. Jesus já vinha anunciando a sua morte, mas agora, após concluir suas instruções, declara a data. Toda a trama estava definida não pelos escribas e fariseus, mas pelos sacerdotes e líderes religiosos do Sinédrio. Como Jerusalém estava apinhada de visitantes, de milhares de peregrinos, as autoridades judaicas não queriam estragar a Páscoa, a festa da Páscoa, principalmente temendo o alvoroço das pessoas, né, e a intervenção de Roma. Jantar em Betânia. O apóstolo João identifica a mulher, que aqui fala só a mulher em Betânia, né? Mas João identifica essa mulher como Maria, Maria de Betânia. Está lá em João 12:3. Unguento de grande valor. Na verdade, ela estava adorando o Senhor, ungindo como rei e como seu noivo. Com certeza esse unguento era caríssimo, de fato, deve ter sido uma economia de vida toda de Maria, né? E ela usa com o seu noivo, digamos assim. Ele foi ungido pelo Espírito para o seu ministério. Agora ele estava sendo preparado para a sua morte. Ungir ao Senhor era muito mais importante do que cuidar dos pobres, porque os pobres, eles sempre existiriam. Mas a presença de Jesus como homem estava chegando ao fim. Jesus declara que o que ela fez, o ato de ungí-lo, né, seria lembrado para sempre. O preço da traição. Aqui Judas foi tomado por Satanás e a brecha que ele deu para que isso acontecesse, essa situação demoníaca, foi a sua ganância. A última Páscoa e a ceia do Senhor. Jesus estava participando das festas, cumprindo o ritual do judaísmo. Lembrando que Jesus era judeu, né? Quando ele diz para a preparação da ceia, ide à cidade encontrar um certo homem carregando um cântaro, seria fácil localizar esse homem, porque esse trabalho era realizado por mulheres. Estudos apontam para Marcos sendo esse homem. E essa referência do cântaro está em João. Jesus se reúne com seus discípulos, se assentam à mesa, e quando eles estão comendo, ele fala que ali existe um deles, entre eles, um que o trairia. Lembrando que Jesus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele abençoou os alimentos, provavelmente com a bênção usada pelos judeus para essa ocasião. Então, institui a ceia do Senhor, a que a gente participa até hoje, né? Ele estabelece uma nova aliança e declara corpo e sangue, pão e vinho. Não dizendo com isso que está anulando as alianças anteriores feitas por Deus no passado, com Noé, com Abraão e sucessivamente. Ao instituir a ceia do Senhor, composta de pão e vinho, para lembrar o seu sacrifício redentor, João relata em seu evangelho, 13:10, né, João 13:10, que Judas não estava presente quando Jesus institui a ceia. Porque quando Jesus mergulha o pão e dá a Judas, Satanás entra nele e ele sai imediatamente. No final da ceia, como de costume do judaísmo, cantaram Halel, hinos, né? Provavelmente hinos de Salmo 113 ao 118 ou 136, que eram hinos para a ocasião. Vamos dar uma paradinha, eu vou ler para a gente, só para a gente ter um momentinho de adoração. Vamos ler o Salmo 113, que é maravilhoso, que diz assim: Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Eterno. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o romper da aurora até o pôr do sol. Louvado seja o nome do Eterno. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é como o Eterno, nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas, mas se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, a fim de estabelecê-lo como príncipes do seu povo.
Oferece uma família estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. É um hino de adoração ao Senhor, né? E o Salmo 118 é maravilhoso. Aliás, todos eles, mas o Salmo 118 é considerado o salmo mais messiânico, né? E é muito interessante da gente conhecer e salmodiar, né? Salmodiar é você ler os salmos como se fosse uma oração. E você vai lendo, mas vai se incluindo, não é uma coisa do passado. Você coloca para a sua vida atual. E é muito bom se fazer isso. Você experimente, você vai gostar. Pedro é avisado. Jesus começa como se estivesse declarando a profecia de Zacarias 33:7. Declara sua ressurreição e garante que irá adiante deles para a Galileia. Jesus declara que Pedro irá traí-lo e Pedro declara sua lealdade até de morrer com Jesus, e todos os discípulos declaram o mesmo. Jesus no Getsemane. Getsemane significa prensa de óleo. Jesus vai orar. Significa dizer que mesmo sabendo tudo o que iria acontecer, ele foi até o Pai se revestir com a sua presença, e sua oração vai sustentá-lo até a crucificação. Lembrando que Jesus era Deus, mas ele também era homem. E a oração ligava Jesus, homem, a Deus, ao Pai. Jesus manda os discípulos orarem e vigiarem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, quando fala ao Pai a respeito de passar o cálice, não está sendo covarde, mas declarando que vai fazer tudo o que for necessário para cumprir o que o Pai tinha determinado. Jesus ora 3 vezes se apresentando ao Pai e declara aos seus discípulos que é chegada a hora que ele será entregue. É interessante observar, né, que Jesus, sendo homem, sendo Deus, ele orou 3 vezes. E às vezes a gente não quer orar nenhuma vez. Às vezes a gente quer passar por as nossas situações difíceis na nossa própria força, no nosso próprio braço. Né? Que a gente aprenda com Jesus, como ele fazia, né, para passar pelas dificuldades. A oração é um segredo, é uma chave, né? Jesus é preso. Judas chega com os homens que vinham da parte dos principais dos sacerdotes e dos anciãos do povo. O código de traição de Judas era o beijo em Jesus. Esse era o código para que as pessoas vissem quem era Jesus, né? Quem desembanha a espada é Pedro e atinge o servo Malco do sumo sacerdote. Essa identidade está revelada também no livro de João 18:10. Ele perde a orelha e Jesus a coloca no lugar, porque tem estudos, né, que apontam que que Malco, ele seria o primeiro homem, digamos assim, do sumo sacerdote, e ele ocuparia cargos importantes, mas para isso ele precisava não ter defeito, ser totalmente, fisicamente são. Então, qual é a perda da orelha? Ele já não poderia acessar esse cargo. E Jesus vai e coloca novamente no lugar. E eles acharam aquilo tão natural, né? Colar uma orelha é uma coisa muito natural. Jesus repreende a Pedro pela violência e declara que se quisesse pediria ao Pai, e ele mandaria 12 legiões de anjos. Uma legião é igual a 6.000 soldados. Então, só que viriam mais de 60 mil anjos, né? E Jesus questiona por que vieram até ele como se ele fosse um salteador. Eles vieram com pedra, com porretes, declara que jamais esteve escondido. Pelo contrário, todos os dias ele estava no templo, então poderiam ter prendido ele lá, né? Diz que tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras, ficando sozinho, e assim ficando sozinho, porque todos os discípulos fugiram. Jesus perante o Sinédrio. As autoridades buscam incriminá-lo. Pedro segue-o de longe e vai até o pátio do sumo sacerdote. As autoridades buscam falso testemunho para terem legalidade para matá-lo, mas não acharam nada. Até que chegaram 2 testemunhas falando do templo, que Jesus poderia derribá-lo e edificá-lo em 3 dias. Aqui Jesus quando falava isso, ele estava se referindo ao seu próprio corpo, né? Que ele morreria, em 3 dias ele ressuscitaria.
O sacerdote pergunta se ele tem algo a dizer a respeito das acusações. Jesus se mantém calado, cumprindo assim a profecia de Isaías 53:7, que diz: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O sacerdote pergunta se ele é o Cristo, Filho de Deus, ao que Jesus responde que ele é quem está dizendo, e anuncia sua segunda vinda e o seu lugar à direita do Pai. Então, o sumo sacerdote rasga as vestes em sinal de choque e espanto e declara que ele blasfemou, declarando então que ele é réu de morte. E então os soldados maltratam Jesus. Pedro nega Jesus, como Jesus havia dito. Pedro nega 3 vezes. Ele é reconhecido pelas servas e por último por causa do seu sotaque galileu e provavelmente pela fala mansa e de amor, porque quando ele reage dizendo não ser ele começa a praguejar e a ter uma fala dura, não condizente com os discípulos de Jesus, dissimulando assim a sua identidade. Aí o galo canta, e então ele se lembra de Jesus e chora amargamente. E aí se cumpriu o que Jesus havia falado, que antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus 3 vezes. Muita gente fala que antes do galo cantar 3 vezes. O galo canta uma vez só. Pedro é que nega Jesus 3 vezes. Tá bem? E assim a gente encerra hoje o 26. E amanhã nós vamos ler os últimos capítulos de Mateus. Tá? Eu espero que você esteja gostando, esteja aproveitando. Depois eu vou fotografar, vou mandar hoje ainda para vocês uma relação das profecias do Antigo Testamento que falam da vinda de Jesus, aonde está e como ele cumpriu, para você pesquisar aí, para você ver no seu estudo e enriquecer seu estudo. Tá? Depois, quando eu fechar a apostila, eu também vou colocar, tá bem? Fiquem com Deus, uma boa noite.